ela que segurou a barra muitos anos daquele Natal que nós fazíamos das crianças. Se lembra, Zildete? Tatiana Lins. Um abraço grande, Tatiana. Muito bom ver você aqui. Nós colocamos essa musicazinha porque ela tem o tempo exato da gente iniciar a nossa conversa. Então nós vamos agora, nesse momento, elevar o pensamento a Deus mais uma vez, que já estávamos com o pensamento elevado a Ele, mentalizar a figura do nosso mestre amado amigo Jesus, Ele que asseverou que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá Ele estaria, para que Ele abençoe esse encontro, nos ligue pelos laços do amor, do afeto, do carinho, emanando como uma corrente forte para todos aqueles que moram no nosso coração, um pouco de paz, de confiança, de fé e de esperança. O tema escolhido por todos nós hoje, eu estou muito feliz com essa participação de vocês, tem me provocado a estudar, né? Porque quando a gente escolhe um tema, escolhe aquele que a gente tem mais facilidade. Embora eu nunca encontrei um que fosse fácil, mas a doutrina espírita ela é muito fácil. Quando a gente começa a pesquisar e pegando as orientações dos mais experientes, a gente vai construindo com simplicidade um roteiro claro e muito gratificante. Porque o tema que nós escolhemos foi Deus é justo? Né? O Espiritismo explica essa justiça de Deus. Porque quando nós formos falar da justiça divina com alguém, é muito importante que a gente já entenda se ele acredita em Deus. Porque se ele não acredita em Deus, não tem como, vai ficar um debate interminável. Até porque tem muitos que creem em Deus, mas duvidam da sua justiça. Quando não duvidam, associam ao castigo. Afinal de contas, motivos não faltam, né? O abandono de crianças e de jovens na rua, né? O desemprego, a mendicância da velhice, né? E esses privilégios espalhados por tantos que aos nossos olhos não são merecedores, mas os olhos de Deus são, por isso que foi permitido. Então, nesse extremo, nós agimos como verdadeiros materialistas. Afirmamos que Deus não existe de maneira racional e lógica, por não enxergar a sua bondade, o seu amor e a sua perfeição em todos os lugares, porque é o que é pregado por todos os cantos, que Deus é bom, justo e perfeito. Então, aonde tivesse a presença de Deus era para se ver essa harmonia. Mas dentro dos princípios que norteiam a doutrina espírita, a crença em Deus é o principal. A história nos mostra que o conceito de Deus se modifica com o tempo, o resultado de aspectos diferentes e não considerados até então, e também de visões contraditórias, fruto do orgulho e do egoísmo humano, na medida que iam escrevendo sobre Deus. A compreensão de Deus é a possível em face desse conhecimento que ainda detemos do grupo social ao qual nós nos identificamos. A tradição judaica cristã é um exemplo. Moisés alcançou a ideia e nos trouxe de um Deus, que estabelecia um contrato, um conjunto de regras a serem obedecidas pelo seu povo, deixando um roteiro de mandamentos. O profeta Amós, 7 séculos antes do Cristo, ele compreendeu que essa relação de Deus com o homem, embora severa, por causa das leis mosaicas, ela era justa, trazendo um Deus de justiça. Já o profeta Oséias, do século 8º a.C., ele afirmou o Deus, na sua severidade, ele sabia perdoar os erros de seus filhos, trazendo para nós um Deus de perdão. O deutero Isaías, que está lá em Deuteronômios, ele compreendeu que o Deus de Israel era o mesmo Deus de toda a humanidade, trazendo para nós um Deus único. Então, após Amós, o Deus de justiça, Oséias, Deus de perdão, Isaías, o Deus único, Jesus traz para nós, através de suas ações, a certeza de que todos nós somos iguais perante Deus. E que o amor é a relação básica entre Deus e suas criaturas.
deixando patenteado para nós o Deus de amor. A visão histórica mostra que vários conceitos de Deus, em um determinado período, foram sendo abandonados, na medida em que deixaram de atender às expectativas das pessoas e de seus grupos sociais. Deus foi aos poucos deixando de ser um Deus entre muitos deuses, deixando de ser o Deus de um só povo, o que comandava os exércitos e esmagava os inimigos. Deixou de ser o Deus imprevisível em suas ações, que a todos castigavam. O Deus que provocava medo e controlava a vida das pessoas. Deixou de ser o Deus de uma igreja, refém de concepções doutrinárias e dogmáticas. No entendimento do Espiritismo, Deus não se relaciona com o mágico, ao místico, ao divinal, ao sacro, ao infinito e ao absoluto. Deus não é matéria, não é energia e ele não tem forma definida. Deus não está restrito em uma pessoa, por mais evoluída que ela seja, como Jesus. Deus não está no céu, Deus não está nos seres, não se confunde com eles. Está na natureza, mas não se confunde com ela. Deus não prescreve comportamentos e não determina um conjunto de regras a serem seguidas. Logo, não há desobediência à sua vontade e, portanto, não há pecado. Deus não vigia e não fiscaliza. Ele não pune e não castiga, não determina e nem executa sentenças. Para o Espiritismo, Deus não aceita oferendas, sacrifícios ou promessas, e não concede graças, dons ou favores. Não intercede e não aceita pedidos, não protege alguém em especial, ou seja, Deus não atua através de milagres. Deus não está limitado à humanidade, ao planeta Terra ou à Via Láctea. Deus abrange todas as coisas, todos os seres, inteligentes ou não, encarnados ou desencarnados do universo. É um Deus cósmico que a doutrina espírita apresenta para nós, que se encontra dentro e fora da sua criação. Conseguir imaginar Deus dentro e fora do universo, não nos cabe ainda essa concepção. Então, para a doutrina dos espíritos, o universo ele é estruturado. As coisas não ocorrem ao acaso. Em tudo há casualidade e um significado inteligente. O Espírito de Verdade, em resposta às perguntas que o Sr. Allan Kardec fez no Livro dos Espíritos, na questão número 1, quando ele pergunta que é Deus, é muito clara. É só parar para analisar e nós vamos ter um entender de que Deus é tudo menos o que a gente pensava que ele era. Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então foge a todas as concepções que nós construímos nesses milênios encarnatórios nossos. Então ele traz um objetivo para a nossa vida, que é evolução. Precisamos evoluir, precisamos crescer. Então, a ampliação da nossa consciência, da consciência do nosso eu, ela vai se dando aos poucos, através de novos conhecimentos que nós vamos adquirindo. Ampliando essa percepção, a nossa compreensão da natureza das coisas, das pessoas, da natureza nossa mesmo, consequentemente, nós vamos nos aproximando desse entendimento sobre Deus. Então, sendo Deus a causa de tudo, o que há no universo, o melhor argumento é o da própria ciência, ou seja, que diz, não há efeito sem causa. Então, o efeito é fruto de uma causa, e essa causa é Deus. Ora, procurando a causa de tudo que existe, se não for obra do homem, tudo que nós enxergarmos, logicamente, é obra dessa inteligência suprema que nós chamamos de Deus. Então, quanto mais trabalhosa a obra, quanto mais grandiosa, quanto mais inteligente, deverá com certeza ser o seu autor. Na Gênese Espírita, no capítulo 2, o Sr. Allan Kardec traz para nós, através dos espíritos amigos, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-la, ainda nos falta sentido próprio, alguns atributos. Mas, se nós não podemos penetrar na essência de Deus,
o homem pode, pelo menos pelo raciocínio, pela lógica e pela observação da sua obra, tirar algumas características, algumas ideias de que existe um ser criador por trás de tudo. Porque sem o conhecimento dos atributos de Deus, é impossível o homem compreender toda a sua criação. Todas as crenças religiosas partem desse princípio. E por terem esse apego e se preocupado com um raciocínio ilógico, foi que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As doutrinas que atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses. Então não acreditavam na impotência de Deus, na onipotência de Deus, então acreditavam em muitos deuses. As que não lhe atribuíam soberana bondade, fizeram dele um Deus cioso, colérico, parcial, vingativo. Então, tendo o homem uma inteligência limitada, não pode compreender tudo que existe sobre um ser ilimitado. Só um ser perfeito poderia definir com maior clareza qualquer coisa sobre Deus. E na Revista Espírita de 1862, o Sr. Allan Kardec recebe uma mensagem do Espírito de São Luís, que estava auxiliando na coordenação do trabalho. E ele, baseado na escala espírita, que está no Livro dos Espíritos, ele diz que quando o espírito atinge a condição de espírito puro, ele não precisa mais reencarnar. E atingindo o ápice dessa escala de espírito puro, ele se torna um Cristo. E nessa condição, somente nessa condição, ele se comunica diretamente com Deus. Jesus é um desses seres crísticos, um espírito puro. Entendendo o que fez o apóstolo Paulo, depois de se envolver com o amor de Jesus, ao longo da sua jornada dizer, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim, nós entendemos porque é que Jesus dizia, eu e meu Pai somos um só. Porque ele conversava diretamente com o Pai. Então tudo era passado exatamente como Deus queria. Por ele ser um espírito puro, não trazia nenhuma mancha na transmissão desse diálogo. Quando nós dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente bom e justo, nós não temos ainda uma completa consciência dos seus atributos. Então, para melhor entender essa justiça de Deus, nós vamos se prender a dois desses atributos, a onipotência e a onisciência. Ora, o que é ser onipotente? É aquele que pode tudo. Tudo pode. O que ele quiser. Alguns dizem, mas se Deus pode tudo, por que não resolve todos os problemas da humanidade? Nós vamos entender um pouquinho mais na frente isso. Ser onisciente é ter ciência de tudo. Saber de tudo, até porque, se não sabia, era porque não estava presente em todos os lugares. Então ele deixava de ser onipresente. Ora, Deus pode até ser onipotente, onisciente, mas deixaria de ser bom se ele não estivesse em todos os lugares, inclusive naqueles que nós chamamos de lugar mau. Na medida que as coisas vão sendo colocadas nesse aspecto, a dúvida sobre sua justiça e sua bondade e sobre o poder de Deus vão sendo um pouco abaladas para aqueles que não se dão ao trabalho de entender a profundidade dessas colocações. Deus é também esse Deus que está presente em tudo, ou seja, em todas as partes que se fizer necessário. Logo podemos afirmar que não há nenhum lugar no universo, nem na nossa consciência, que Deus não esteja presente. Poxa, se Deus é, portanto, soberanamente bom e justo, justiça é aquele que, por direito, recebe o que precisa, o que adquiriu, o que lhe é de direito, o que é justo, né? Então, em reconhecimento ao mérito de que alguém precisa de algo, conquistou algo. Pois se o mal existe, e sendo o mal alguma coisa, ele está em algum lugar. Ora, se neste lugar Deus não estiver, ele perde um dos seus atributos.
que é a onipresença, e logicamente ele deixaria de ser Deus. Então nós temos uma decisão a ser tomada: ou Deus existe ou o mal existe. Os dois não poderiam conviver lado a lado. Então, partindo desse pressuposto de que Deus existe, qual o conceito da doutrina espírita a respeito do mal? Ora, alguns dirão, o mal é a ausência do bem. Ora, se no mal Deus está ausente, porque Deus é o bem, ele deixaria de estar onipresente em algum lugar. Então, ele perderia um desses atributos, né? Então, ele está também ali. Isso é certeza muito clara para nós espíritas. Mas se o mal existe realmente, o que ele é realmente? O senhor Allan Kardec ele fez essa pergunta aos espíritos amigos. Está relatado no Livro dos Espíritos. Me perdoe a pergunta, não é? Mas a resposta que os espíritos dão é que o mal é a ausência do bem, não, mas a ignorância do bem. Porque o bem não pode estar ausente em lugar nenhum. Alguns até dizem o mal é a ausência do bem. Não, é a ignorância do bem, porque o bem está em todo lugar. Quando Jesus proferiu a célebre frase, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, esse sentido de justiça, ele, para algumas pessoas, eles fogem ao que nós podemos chamar de justo. Porque aqueles que Jesus está pedindo para perdoar, fizeram o quê para merecer o perdão? Mas eles tinham ignorância do bem. Era assim que Jesus enxergavam eles. Porque esse bem ele veio com Jesus através do seu exemplo. Então, inclusive a ideia da reencarnação, para muitas pessoas, ela se torna uma oportunidade de fazer o outro sofrer, por causa da lei de causa e efeito. Porque aquele que ainda tem no coração o sentimento de vingança, acha que se alguém matou alguém, deve reencarnar para morrer da mesma maneira, sentir a mesma dor e a mesma violência. Porque ainda trazem no coração aquele Deus do olho por olho, dente por dente, e não o Deus de misericórdia. Deus colocou todos no planeta, encarnados ou desencarnados, para serem felizes. E nós só somos infelizes quando nos afastamos de Deus. Então, nós ficamos esperando que Deus faça justiça quando alguém é arrebatado violentamente da nossa convivência, por um acidente, por um tiro, por um crime, seja lá por qualquer banalidade foi. Então, a gente às vezes diz, olha, eu até perdoo, mas espere que a justiça de Deus é implacável. Desejamos até que sofra no inferno eternamente, né? E depois perguntamos por que o mal ainda existe no meio de nós. Quando a gente vê que esse criminoso, né, que veio ser instrumento do desencarne de alguém, não amando de Deus, mas pelo outro precisava desencarnar de uma maneira que ele escolheu. E a gente vê ele solto, se divertindo, alguns, na sua ignorância e brutalidade, toma as rédeas da justiça e a executa com as próprias mãos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o senhor Allan Kardec trata de uma passagem de Jesus que diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Ora, a gente viu a trajetória de Jesus para se tornar espírito puro e chegar a Deus. Então, como é que nós vamos receber essa orientação de Jesus para já agir como um espírito perfeito? Mas ele traz um roteiro. A doutrina espírita é fabulosa. Ele traz um roteiro de caminhada para essa perfeição que, claro, não vai acontecer em 60, 80, 90, 100 mil anos. É um projeto. É um projeto individual, que só vai acontecer mais rápido com aquele que já está inserindo esse projeto na sua própria caminhada. Tem outros que estão deixando mais para frente, não estão fazendo feito nós, adquirindo esse material para fazer nossas reflexões individuais, no desdobramento da noite de sono, nas nossas meditações. Isso vai sendo aos poucos incutido na nossa consciência, até que um dia a gente acorda e diz, aconteceu um milagre. Eu agora sei o que é que eu quero, eu sei quem eu sou, eu sei o que é que eu vim fazer aqui. Não foi milagre não, foi muita luta pessoal, muito enfrentamento,
muita oração, muito pedido a Deus. Então, quando já o senhor Kardec coloca esse projeto de perfeição, ele diz que nós precisaríamos primeiro ser homens de bem. Ou seja, espalhar essas sementes do Evangelho de Jesus no coração de todos aqueles mais próximos a nós. E depois fazer como nós estamos fazendo agora, mentalmente, pedindo a Jesus que espalhe por todos que fazem parte do nosso ciclo de convivência e se estenda pelos nossos bairros e pelo planeta, sempre em busca dos aflitos, porque são eles, assim como nós, que precisam de carinho, amor e proteção. Então, é nesse sentido que nesse mesmo capítulo de Ser Homem de Bem, que o senhor Allan Kardec coloca a parábola, que eu não vou narrar para a gente agora, mas é importante depois dar uma lida, a parábola do semeador. É justamente esse que sai a semear as sementes do Evangelho de Jesus. Mas em que consiste realmente essa perfeição colocada por Jesus no Evangelho? Em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos caluniam, a orarmos pelos que nos perseguem. Então esta é a primeira parte que nós temos que fazer. Veja que eu não preciso abraçar, eu não preciso morar com o inimigo. Eu apenas tenho que amar, ou seja, desejar o bem a ele. Claro que eu sei que uma pessoa, por diversas vezes, por isso que se tornou inimigo, entre aspas, traiu a confiança, eu não vou incuti-lo no meu projeto de vida, mas eu vou desejar a ele e indicar a ele para que ele seja feliz aonde quer que ele esteja. E orar por aqueles que muitas vezes a gente se queixa, né? Que estão falando mal da gente, que nos desejam mal, vamos orar por eles. São pessoas aflitas, angustiadas, mal amadas, precisam de prece. E essa prece, ela cria uma proteção para que a gente não receba esses pensamentos negativos. Então, ele vai mostrando desse modo que a essência da perfeição é a caridade, a mais ampla porque implica e envolve todas as virtudes, amar e orar por aqueles que nos fazem mal. Para não agirmos como uma criança, né, que bate na outra e a outra revida. E quando é chamada a atenção, aí a criança diz, mas foi ela que começou. Aí a mãe diz, mas não pode ser assim. Sim, não pode ser assim, então diga a ela para não mais bater em mim. Logicamente, depois dessas orientações, tudo volta ao normal e eles voltam a brincar, até porque são crianças, né? Criança só estende muito a briga quando os pais se metem. Eles se entendem e se respeitam. Mas então, essa criança ela não vai ser punida pelos pais. Ela será esclarecida, educada, e assim ela terá atitudes renovadas e melhores, até porque ela vai crescer. Ela não vai ser eternamente criança. Né? Se agridem porque estavam no mesmo nível de ignorância. Assim como agimos às vezes como crianças, como que está aprendendo a agir infantilmente. Agora imagine como é que Deus vai agir perante nossas atitudes ainda algumas primitivas e infantis. Será que ele deixaria de ser o Deus de amor para ser um Deus severo, mais severo do que nós com as nossas crianças? Muitos, os que estão se agredindo, já não sabem nem quando começou a agressão. Já encarnaram, desencarnaram, foram para o plano espiritual, se tornaram inimigos, né? Um era obsediava o outro, depois o outro era obsedado, agindo assim como crianças, mas eles vão crescer também espiritualmente. E se cansarão um dia de tanto sofrimento e se perdoarão, com certeza absoluta. Quando se está no mesmo nível de ignorância, nós sempre achamos que o que o outro faz conosco foi por pura maldade. Sempre achamos isso, né? Porque lá no fundo do nosso coração também ainda existe essa maldade de querer revidar o mal com o mal. Mas para Deus, estas são atitudes ainda inconsequentes. Ou seja, nós não temos ainda consciência da consequência dos nossos atos. Porque se tivéssemos, nós não faríamos o que Jesus arrebatou lá na sua passagem na cruz. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou seja,
não tem consciência dos seus atos. E apesar de já termos recebido diversas mensagens e convites para participarmos deste novo mundo, como esse agora que a gente se propôs, nós ainda rejeitamos por diversos motivos. Preguiça, cansaço, é tanto estudo, é estudo aqui, é estudo acolá, eu já tenho Deus no coração, agora é só seguir em frente, eu amo todo mundo, eu não odeio ninguém, até que aconteça um imprevisto. E nessa hora, se eu não tiver nessa vibe de orar e vigiar, a gente é pego de surpresa. Aí o homem velho entra em prática, porque eu não estou alimentando essa atividade diária, primeiro dentro de casa, de ter compreensão, paciência, tolerância, né? Entender que estamos todos no mesmo nível de turbulência. Porque na parábola do festim de núpcias, Jesus compara o reino dos céus a uma grande festa. E veja, ela está narrada por Mateus 22, 1 a 14. E o Sr. Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que nessa narração de Jesus, quando o Senhor, né, o rei, vai fazer a festa da boda do seu filho, ele manda os servos chamar os convidados. Mas ocupados, preocupados, não, que para uma festa, esse banquete, né, disse, olha, vai ter uma reunião de oração, de vibração pelos doentes, pelos aflitos, os desempregados, os assustados, os temerosos. Ah, tá, depois eu faço a minha prece. E a gente não aceita, né, esses convites que são feitos para irmos dedicar um tempo. Claro, não é o dia todo, nós temos que nos preocupar com a nossa vida material, colocando muita alegria, muito prazer em tudo que a gente faz. Mas a gente tem que ter aquele momento de ligação direta, consciencial com Deus. Então, as portas desse convite, ele vai se estender para todos. Aqueles que não aceitaram o convite vão ter que esperar esse trem da felicidade passar mais uma vez, quiçá em qual encarnação. Então, é nesse sentido que a gente vai entendendo que para entrar nessa festa é preciso ter mérito. Nessa parábola, Jesus fala que tem que estar com a roupa nupcial. Seria a condição para entrar. Essa roupa ela é uma construção, ela é uma aquisição pessoal, individual, que dá muito trabalho, né? Mas, então, não basta ser convidado. É preciso ser merecedor deste convite. E é exatamente aí onde reside toda a sua justiça e toda a sua bondade. Tem muita gente que se acha injustiçado, simplesmente porque o vizinho possui coisas que ele não tem. Na verdade, ele não é um injustiçado, ele é um invejoso. Ele dificulta a sua visão de justiça por causa da inveja. O invejoso não enxerga o esforço e muito menos a bondade e a justiça de Deus. Ora, muitos gostariam de desencarnar e ser recebido por Jesus, como Chico Xavier e, né? E tantos outros, mas poucos se submetidos ao sacrifício e à sua renúncia. Poucos lutariam para isso. Em todos os aspectos de todas as situações da vida, existe um propósito estabelecidos por Deus através de suas leis. Estamos encarnados em um planeta de prova e expiações, que é considerado uma prisão, um hospital e uma escola. A gente se surpreende com essas coisas, mas se esquece que a gente está, às vezes, dentro de uma prisão, às vezes a gente está dentro de um hospital e às vezes está dentro de uma escola. Então, para não se surpreender com aquilo que chega para nós como violência e exigências, né? Sacrifícios e exploração, né? É prisão porque estamos presos a um corpo, né? Hospital porque somos todos espíritos doentes, endividados, falidos e necessitados de ajustes, né? E é uma escola porque é um eterno aprendizado. Aprendemos com nossas crianças, com nossos idosos, com nossos amigos e com os nossos mestres maiores. Então, o que nós chamamos de mal é, em verdade, um instrumento facilitador para que o homem enxergue o bem. Porque se o seu fim resulta num bem, ele não pode ser mal. Ele pode ser até trabalhoso.
Justiça é o reconhecimento de um mérito de alguém. O mérito tem um valor intrínseco de ser corajoso, esforçado, dedicado, né? Assim como aquele atleta, né? Que foi campeão, né? Venceu a prova, as Olimpíadas, Campeonato do Mundo, 8 vezes medalha de ouro, mas ninguém foi ver a luta dele, a renúncia dele, 3 horas da manhã para o nadador ali, está dentro de uma piscina, né? Todo dia, 8 horas por dia, a vida inteira, né? Batendo o próprio recorde dele. Não, é um privilegiado, Deus deu para ele um corpo abençoado. É um corpo de acordo com o seu merecimento e com o trabalho ao qual ele ia se propor. Então, no caminho Verdade e Vida, Psicografia do Espírito Emmanuel, pelo querido Chico Xavier, Emmanuel analisa uma passagem de Jesus quando se dirige a Pilatos. E exatamente quando Pilatos diz, és rei? Então Jesus diz, dize isto de ti mesmo ou foram os outros que tu disseram de mim? Veja só, Emmanuel é fantástico. A pergunta de Jesus se refere àqueles que dizem ser Jesus, o Salvador do mundo, apenas como repetidores da fé dos outros. Emmanuel acrescenta, não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade desse programa divino que Jesus nos trouxe. Um espírito amigo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a dor é uma bênção, é uma mestra. Ora, alguém consegue viver com uma dor a vida inteira, como a lembrança da perda de um ente querido. Emmanuel diz que não existem palavras que possam definir a dor de uma mãe que perdeu um filho. Ora, embora essa dor seja inevitável, já o sofrimento não se dá o mesmo, ele é opcional. O sofrimento está diretamente relacionado com a nossa falta de resignação, de não aceitar que Deus, que nós dizemos que amamos tanto, tenha sido capaz de nos tirar alguém da nossa convivência. Meu filho único. Ora, eu preciso entender que tudo é de Deus e Ele leva na hora que Ele quiser. Que nós possamos. Então, falta um entendimento desse Deus justo e bom, que leva alguém a dizer, mas o que foi que eu fiz para ser merecedor dessa dor, desse sofrimento? Não entende o benefício da dor. Se Deus permitiu, algum benefício lhe trará. Por quê? Como um pai amoroso jamais permitiria que isso acontecesse conosco se não fosse para o nosso bem. Na maioria das vezes, o sofrimento da perda de um ente querido está relacionada à cobrança que nós fazemos e está incuspida na nossa consciência. Nós ficamos martelando. Eu devia ter amado mais, eu devia ter beijado mais, eu devia ter ficado mais tempo junto com ele. Na verdade, eu não me perdoo por não ter aproveitado o máximo possível. E fica uma lição para nós. A gente não sabe se nossa esposa, nosso marido, nosso filho, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão vai partir amanhã. A gente recebe a notícia todo dia aí, fulano desencarnou. Infelizmente de Covid, porque ninguém morre mais de nada, só morre de Covid. Eu nem queria morrer agora, porque eu queria morrer de outra coisa. Mas, tudo bem. Mas todo mundo desencarna, e na hora que é alguém na minha família, eu estou aflito. Pelos outros, nenhuma prece a gente faz às vezes. Esse agente sou eu, viu, pessoal? Então, orar por todo mundo. Todo mundo está com sua cruz carregando, todos precisam. Então, após anos de sofrimento, essa mãe desencarna, entra na pátria espiritual do mesmo jeito que estava, sofrendo, aflita. Depois de muita luta, assistida pelos amigos, pede uma oportunidade para se corrigir, para que ela possa ficar em paz consigo mesmo. Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, depois de uma reflexão profunda junto a seus protetores, lhe concede uma nova oportunidade, para que aqueles que estão junto precisem se amar um pouco mais.
Ora, estando juntos, sendo instrumentos agora, mãe e filho, instrumentos um do outro, para que os dois possam se amar um pouco mais. Na Revista Espírita de 1860, o Sr. Allan Kardec traz uma psicografia de um espírito, de um garoto com 13 anos. Ele estava num estado de idiotia, ele era um idiota. Ele estava encarnado ainda, vivo. Ele não tinha conhecimento dos pais, apenas conseguia se alimentar. Era a única coisa que ele fazia, se alimentar. E o Sr. Allan Kardec pergunta, porque era o laboratório de experiência, se podia evocar o espírito desse jovem. E foi dito a ele a hora que ele quisesse, porque ele não estava preso no corpo conscienciosamente. Ele podia sair a hora que ele quisesse, porque o corpo não o prendia. Era apenas uma limitação da expressão para o mundo. E o garoto é evocado e se expressa dizendo: eu sou um pobre garoto, ligado à terra como uma ave amarrada por um pé. E Kardec diz: tendes consciência dessa sua nulidade no mundo? Certamente. Eu sinto bem claro o meu cativeiro. Quando o meu corpo dorme, eu em espírito me despreendo, eu tenho ideias lúcidas tão claras, fico mais livre para me elevar ao céu a que aspiro. Experimento um sentimento penoso e isso é para mim uma punição. Aí Kardec pergunta se ele se lembra das encarnações anteriores dele. Sim, me lembro muito bem. E é aí onde está a causa do meu exílio atual. É por isso que eu sofro. Eu era um jovem libertino no tempo de Henrique III, porque eu era um espírito leviano e Deus me aprisionou para que eu pudesse parar de cometer tanta atrocidade. Então, disseste que tua condição, pergunta Kardec, atual, é uma punição? Dele diz: não, eu não escolhi, mas era necessário. Deus, ele não anula perante Deus que impôs para a minha libertação. Mas alguns anos, logo mais, e eu estarei voltando para a minha pátria espiritual. É aí onde reside o meu aprendizado. Eu vou despertando a consciência de onde partiu o mal que me levou a esta condição, me aproximando dos que me protegem atualmente, para que não mais eu possa cometer. Voltarei sim, para fazer todo o bem que deixei de fazer. Ao espírito carecido de experiências, Deus concede uma escolha para lhe suprir essas necessidades, lhe traçando um caminho que deve seguir, como nós fazemos com uma criancinha. Então, quanto mais limitado for o espírito, mais é colocado por alguém as suas necessidades. A gente escolhe a escola de nosso filho, aquela que atende mais às suas necessidades. Assim Deus age conosco. Quando o espírito, pela sua inferioridade ou má vontade, se mostra apto a compreender o que lhe seria mais benéfico e não vê qual existência lhe servirá de purificação, é aí que ele vem para uma expiação. Ele é colocado na vida contra a sua vontade. Sem o entendimento sobre a reencarnação, Deus jamais seria justo. Vivemos sobre os ditames da lei de causa e efeito, colhendo e plantando constantemente. Embora não ipsilits, nós não vamos colher eternamente o mal que nós plantamos, porque a misericórdia e nossas decisões de amar nos auxiliam para que possamos ter experiências mais leves, porque o amor cobre uma multidão de pecados. É da lei de justiça que cada um receba o que merece. E isso está muito claro que é justo. Certas relações são aparentemente injustas aos olhos dos homens e muitas vezes não merecemos, mas Deus permite, porque nós precisamos. Quanto às crianças com dificuldades de se expressar livremente, como a idiota que nós vimos, sabe quem serão os pais dessa criança? Imaginam? Aqueles que exploraram a Deus para amar mais, para estar mais perto, para se dedicarem mais.
vendo o sofrimento de um espírito desse, se colocaram com tanto amor para receberem em seu lar este espírito necessitado. Porque amar um espírito perfeito, lindo, maravilhoso, que já aos 2 anos já mostra sua arte, sua beleza, sua inteligência, é muito fácil. Mas essa mãe levou o seu amor ao extremo e pediu para vir ser mãe desse espírito maravilhoso, inteligente, lindo, amoroso, só que está preso em uma condição momentânea de se expressar. E é este amor de mãe que vai fazer com que ele desperte para o amor incondicional. Porque não existe nada na terra maior do que o amor de uma mãe. Só o amor de Deus. Então, as promessas que ela fez foram concedidas. E nessa época de isolamento social que estamos passando, muitos não estão conseguindo conviver consigo mesmo, com suas inquietações, com os que estão ao seu lado. Alguns estão se descobrindo agora nessa convivência imposta, que para muitos é um sofrimento, mas para Deus é uma condição necessária. Então, para que nós possamos criar o hábito de orar e vigiar, recomendado por Jesus. Estes que afirmam estar em plena estação de sofrimento precisam orar mais, ser mais gratos. Reclamam com maior ou menor intensidade de que tudo na família, no trabalho, reclamam dos governantes. O seu hino de louvor a Deus são as reclamações incansáveis. Professores, desempregados, pais aflitos, comerciantes sem saber como lidar com as perdas financeiras, o medo da morte, todos se expressam com muito sofrimento. Precisamos parar um pouco, meditar e se situar. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu vim fazer aqui? Porque eu preciso criar um projeto para a minha saída desse mundo material, levando uma bagagem resignada, de aprendizado, de luta, de conquistas. A doutrina dos Espíritos tem um manancial de esclarecimentos sobre o que envolve toda a nossa existência extraordinária. Está exarada no Livro dos Espíritos, um livro com 1019 perguntas. Tudo que um jovem estudante gostaria de ter. Perguntas já com sua resposta. É bom demais. Já está lá a resposta. Cabe a mim parar apenas para meditar sobre elas. Algumas eu vou entender, outras não. Mas é preciso que a gente entenda que essas mensagens foram trazidas pelos mensageiros de Deus. Somos seres a caminho da perfeição, cada qual com seu material de aprendizado. Se não nos queixarmos e procurarmos entender o nosso papel diante da nossa realidade, com certeza nós vamos ter menos aflições. Certa feita, um repórter perguntou ao líder indiano Sai Baba o que mais impressionava ele no mundo. E ele disse, o homem. Por que o homem? Porque o homem passa a vida inteira gastando sua saúde para ganhar dinheiro. Depois, mais na frente, ele gasta todo o dinheiro para recuperar sua saúde. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Nós tinham milhares de mensagens belíssimas, mas nós fomos na Revista Espírita de 1867 e traz uma mensagem do Espírito Fenelon. Ele diz, reconheceis que eu vou pedir licença para me apropriar um pouco da leitura. Ela não é grande, mas ela é belíssima. Vamos meditar sobre ela. Reconhecei a grandeza e a misericórdia de Deus para com todas as suas criaturas. A voz do Altíssimo se fez ouvir. Inclinai-vos e sedes humildes, porque o poder do Senhor é grande. A terra inteira deve abalar-se sobre sua mão misericordiosa, e os que se submeterem às suas leis serão abençoados. Como outrora Abraão, que marchava para uma terra desconhecida, porque a voz do Eterno falava em seu coração.
O Altíssimo vos sustentará, a vós que marchais sobre o seu olhar paterno, humildes e crentes. Deixai-vos tratar como espíritos pobres de espíritos, e Deus fortes vos atrairá para si pela sua graça. Serdes firmes, trabalhando em sua vinha, e desprezai o desdém dos ímpios, porque o Eterno vos tocou com a sua mão protetora. Sede corajosos e marchai sem saber aonde ele vos conduz. Ele protege os que apoiam a própria fraqueza em sua força. O Criador é grande, admirai-o em suas obras. O Espiritismo espalha-se na terra, semelhante ao orvalho benéfico da noite que refresca uma terra muito seca. Serdes firmes nas obras de Deus. Sede todos filhos de uma grande família, e que o olhar do vosso Pai Celestial vos conduza e faça frutificarem os frutos dos vossos trabalhos. O homem nunca é mais forte do que quando ele sente a sua fraqueza, pois tudo pode compreender sob o olhar de Deus. Aquele que põe sua vontade na de Deus pode enfrentar impunemente o espírito do mal sem se julgar temerário. Todo homem necessita de conselhos. Infeliz aquele que se julga bastante forte por suas próprias luzes, porque terá numerosas decepções. Espíritas, sedes fortes em coragem, perseverança e firmeza, mas humildes de coração, segundo o preceito do Evangelho, e Jesus vos conduzirá através das tormentas e abençoará os vossos trabalhos. Cada um de vós leve sua pedra ao edifício, na medida de suas forças, mas se cada um quiser construir a sua vontade, sem levar em conta as instruções que temos dados e que formam a sua base, e não houver entendimento entre vós, se não tiverdes ligação entre, então fareis uma torre de Babel. Nós vos mostraremos este ponto, cada um de vós dele faça o seu objetivo único. Nós vos demos este sinal, que cada um de vós o inscreva em sua bandeira, e então vos reconhecereis e vos entendereis as mãos de Deus. Mas Deus dispensará os presunçosos que não tiverem escutado sua voz. Ele cegará os orgulhosos, que se julgam bastante fortes por si mesmos e que se afastaram do caminho que lhes é traçado e se perderão do deserto. Cada luta enfrentada corajosamente sob o olhar de Deus é uma prece fervorosa que sobe a Ele como um incenso puro de odor agradável. Se bastasse formular palavras para se dirigir a Deus, os oniperantes apenas precisariam tomar um livro de preces para satisfazer a obrigação de orar. O trabalho, a atividade da alma é a única boa prece que purifica e faz crescer o homem. No dizer de Eurípides Barçanufo, Deus se revela na natureza sua filha, nossa mãe, na poesia da criação, na criança que sorri, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus se revela no amor da mãe, no afeto do filho, na estima da irmã, na misericórdia do indigente, na fé dos ímpios, na inteireza dos íntegros, na misericórdia dos bons. Deus se revela no estro do vale, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na simplicidade do moralista. Mas Deus se revela muito mais com Jesus quando diz: Pai nosso que estás nos céus, e com os anjos quando cantam glória a Deus nas alturas. Um abraço muito grande, um beijo fraterno, muito obrigado pelo carinho. Que todas essas nossas vibrações cheguem aos corações aflitos, aos necessitados, aos chefes de famílias que precisam levar o alimento para casa, aos governantes que, envolvidos por essa bênção amorosa, se sintam em condições de promoverem leis mais justas e mais fraternas. Àqueles, Senhor, que precisam trabalhar, enfrentando o dia a dia, que eles sejam protegidos pela Tua paz e pelo Teu amor. Um beijo grande todos a vocês. Josenilda querida, Claudinha querida, Edilaine querida, são tantos, né, que vieram abençoar esse momento. Que Jesus nos proteja, não é? Isis Fernandes,
Ais Nascimento, todos vocês. Me perdoem alguns nomes, mas depois eu olho tudo direitinho e mais tarde vamos pedir para se encontrar no plano espiritual, para reforçar esse nosso momento, para que ele se torne cada vez mais uma oportunidade de Deus nos usar como Espírito. Um beijo grande, boa noite a todos, muita paz.